Graça e paz da parte do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo registrou Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21 e depois do 25 ao 34. Assim diz a palavra eterna do nosso Deus. Ensinos do Senhor Jesus, quando aqui esteve. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Agora a partir do versículo 25 até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Palavras eternas do Senhor Jesus. Amados, no princípio da criação, Deus, após criar todas as coisas, também criou o homem e posteriormente a mulher. E ao criá-lo, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, na condição de Deus Trino, a Trindade Santo. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. No cumprir da plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus a esse mundo. O Verbo se fez carne. O Deus agora toma a forma também de homem em Cristo Jesus. Portanto, Jesus, Deus, Jesus, homem. E Jesus agora assume a também condição humana, a imagem do homem, Jesus com duas naturezas. E agora ele, com todo amor, graça, bondade e misericórdia, nunca deixando de ser o que sempre foi e continua sendo Deus, estabelece ensinos maravilhosos e sempre atuais às nossas vidas. Lições preciosas quanto ao nosso viver aqui nessa terra, como ele aqui esteve por algum tempo e vivenciou as nossas experiências. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, o texto diz: Jesus se compadece das nossas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. À nossa semelhança. Ele passou tudo
para que nós posteriormente também passássemos. Ele experimentou de tudo, humanamente falando, Jesus homem, nesse sentido físico. E eis aí os ensinos preciosos da parte do Senhor Jesus. Porque nós também, através do novo nascimento, da condição de nova criatura, de salvos em Cristo Jesus, agora também temos a semelhança de Cristo. Jamais como Deus, nunca, mas na condição humana. E os ensinos sagrados nos alertam para que não possamos estar tendo o foco do nosso viver em uma única condição. No caso, a terrena, a humana. Esta que de fato estamos experimentando e vamos experimentar a nossa ida à presença do Senhor, e aí sim numa condição estritamente, exclusivamente, puramente espiritual, e a partir de então eterna. E as lições preciosas, porque a primeira natureza, essa natureza nossa que estamos experimentando e vivenciando, ela aqui nesse mundo, ela vê, ela vive, ela experimenta absolutamente tudo daqui. As espirituais vêm do céu. As bênçãos espirituais vêm do alto, do Pai das luzes. A nossa natureza espiritual, do novo nascimento, da nossa conversão, agora nos dá a graça, o privilégio de passarmos a ver, a viver e a experimentar das coisas celestiais, das coisas do alto, ou seja, da terra nós as experimentamos aqui, agora, as espirituais também, vindas do alto, vindas do céu, porque não são daqui, não são da terra. Elas vêm do alto, vêm da glória celestial. E aí nós vemos pela fé, nesta condição maravilhosa, e entendemos os ensinos do Senhor Jesus, quanto ao observarmos que o nosso foco não pode, nós não temos outra opção melhor, mais abençoada, a não ser a de estarmos, ainda que aqui na terra, vislumbrando as coisas do alto, as coisas celestiais, as coisas da glória eterna. Lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, ele trata também dessa experiência, quanto aos sofrimentos do presente e às glórias do porvir. O apóstolo Paulo estava aqui, vivenciou aqui também, e ele faz esse paralelo, essa comparação do terreno e do celestial. E assim diz o texto a partir do versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, terreno, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro dessa terra, da corrupção aqui, dessa terra humana, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, toda a criação na terra, nesse mundo, está gemendo e suporta a angústia, a aflição. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, as bênçãos espirituais, também igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, ou seja, as coisas que estamos vendo, as coisas terrenas, as expectativas aqui, não, pois o que alguém vê, como espera? Mas ele finaliza no 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, com paciência, ao estarmos olhando para as coisas do alto, buscando as coisas do reino em primeiro lugar. São bênçãos eternas, são bênçãos maravilhosas e que precisamos estar desfrutando e vamos desfrutar pela bondade e graça do Senhor aqui nesse mundo repleto de corrupção, de sofrimento, de angústia, de aflição. E aí nós aprendemos com o Senhor Jesus, no versículo 25, que devemos estar evitando a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. É uma condição, é uma ordem, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus nos ensina a estarmos tirando o foco desta vida, das coisas daqui. Isso não quer dizer que não sejamos responsáveis com aquelas coisas que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, os nossos queridos, nossos amados. Não é isso que Jesus está falando, mas está falando em termos de alvo, em termos de foco. Nós temos e precisamos evitar a ansiedade, não andar ansiosos, uma conotação negativa, preocupante, desconfortável, cheia de inquietude, desassossego. Não é isso que o Jesus, que o Senhor, Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, nos ensina. E como deles, segundo a imagem maravilhosa, através do Espírito Santo, sejamos imitadores de Jesus na obediência. Vamos estar evitando e vamos estar cumprindo os ensinos e os mandamentos do Senhor, conforme o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e aí todas essas coisas da terra necessárias que vamos precisar, todas elas vos serão acrescentadas. Quando de forma abençoadora estivermos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Aí uma conotação maravilhosa, abençoadora, positiva, calmante, confortável, repleta de quietude, paz, sossego, tranquilidade, algo a evitar. A ansiedade em relação às coisas desse mundo, algo a observar e cumprir, buscar o reino em primeiro lugar. Deve ser, precisa ser, convencer a nossa prioridade sempre e nesses dias. Nada mais abençoador, nada mais consolador, fortificador, o estar buscando o reino em primeiro lugar. Tirando o foco, a atenção maior, qualquer preocupação, qualquer ansiedade em relação às coisas terrenas. As coisas terrenas não podem ser o primeiro plano, a primeira escolha, a primeira opção, jamais. Temos e precisamos
de evitá-las o tempo todo, vigiando, não como os gentios, ainda não salvos, ainda não de Deus fazem, vivem na expectativa do se, e se piorar, e se demorar, e se agravar. Isso produz dúvida, incerteza, insegurança, ansiedade. Mas o Senhor nos ensina, através de uma comparações abençoadoras e fiéis, além de verdadeiras. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura nós, filhos de Deus, semelhantes na pessoa do Espírito Santo a Jesus Cristo, não valeis vós muito mais do que as aves? Eu me pergunto, não tenho uma resposta absoluta, mas essas aves do céu, será que elas estão sendo contaminadas por esse vírus? Será que elas estão sendo contadas quanto a essa pandemia? Elas continuam cantando, elas continuam voando, elas continuam se alimentando, elas continuam bebendo a água, elas continuam tendo lugar de repouso. As aves do céu, quem cuida, quem está cuidando é esse Deus, onde Ele está, no reino. Que lugar é esse? É o lugar que devemos estar buscando em primeiro lugar. Ele, na fidelidade eterna e absoluta, continua no versículo 28. E por que andais ansiosos com tanta notícia, tanto medo, tanto pavor, tanto assombro, quanto ao vestuário, as coisas que vamos ainda precisar aqui nesse mundo? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. De lá vem o alívio, a coragem, a confiança, a paz, a certeza de Deus no controle absoluto, cuidando de toda a criação. Ele não deixou, Ele não deixará de cuidar, com amor, sustentação, provisão, proteção, guarda, livramento. Mas hoje, principalmente nesse período, as pessoas ainda sem Deus, as pessoas ainda sem fé, as pessoas que não buscam o reino em primeiro lugar, estão questionando: onde está Deus? Deus, onde está nesses tempos? Em tempos difíceis, onde está Deus? Onde está Ele? Em que lugar? E temos a resposta na palavra de Deus. Ele está no lugar que sempre esteve, no reino, na glória, nas mansões celestiais, onde não tem epidemia, onde não tem doença, onde não tem corrupção, onde não tem dificuldade, não tem falta de nada, e nunca terá. E a resposta que seja dada com temor, com muito amor, no coração a essas pessoas ainda sem Deus, mas de forma verdadeira também. Deus continua no mesmo lugar onde a humanidade, quando a humanidade
estava pecando, festejando, participando da festa da carne, do carnaval, por certo, disseminando, espalhando, contaminando uns aos outros, e Deus estava na glória, Deus estava no trono, Deus estava assentado soberanamente, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade maravilhosa, sempre no mesmo lugar. E nós aqui na terra, com a pessoa do Espírito Santo, gozando das promessas do Senhor Jesus, Ele quando aqui, na condição humana, esteve quanto da morte de Lázaro, mas também da ressurreição de Lázaro. Triste naquela festa das bodas de Canaã, porque faltou o vinho, mas alegre porque transformou a água em vinho. Ele esteve na crise, participando da crise terrena, de perseguição, de injustiça, mas também na ausência da crise. Ele esteve, Jesus, presente nas condições de enfermidade, mas também presente na cura, na restauração. Ainda que a humanidade em trevas, Ele veio trazer luz, porque Ele é a luz do mundo. Quando do choro endurar uma noite, Ele trouxe alegria pela manhã. É nesse Deus maravilhoso, é nessa Trindade Santa que devemos estar com o nosso foco, buscando em primeiro lugar e sempre renovando a nossa profissão de fé, nunca esmorecendo, nunca ficando com foco nas coisas terrenas, mas sempre reafirmando: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do reino e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus. Busquemos em primeiro lugar o reino, porque a humanidade sem Deus não faz e nem pode fazer. Versículo 32, porque os gentios, aqueles ainda sem a condição que nós estamos, de salvos, de orientados, de abençoados, de ensinados, de direcionados, esses ainda não. Eles procuram todas essas coisas da terra, tudo terreno, pois o vosso Pai Celeste sabe que nós também necessitamos delas, mas eles, o foco o tempo todo, a atenção toda, o interesse, por vezes a ganância, a ambição, a carnalidade, desses ainda sem Deus, só estão à procura destas coisas e que geram sofrimento, geram expectativas doentias e que não convém aos filhos de Deus. Eles buscam, eles falam, eles fazem as coisas da terra. Tudo que buscam geram nesse ensino de Jesus ansiedade, preocupação, inquietude. Mas esse Deus maravilhoso em Cristo Jesus, nosso Salvador eterno,
vem trazer à nossa lembrança que devemos estar buscando as coisas do alto. E isso em primeiro lugar. Enquanto buscamos as coisas do alto em primeiro lugar, vamos testemunhar dessa palavra, deste amor de Cristo Jesus, tão eficaz, atual, maravilhoso, permanente. E aí, nessa experiência divina e celestial, declarar como o apóstolo Paulo declarou, por experiência: o viver é ganho aqui na terra, mas o partir e estar com Cristo é lucro no reino, na glória celestial. A palavra diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós somos do Senhor. Nós continuamos do Senhor. E a nossa opção aqui nesse mundo, nessa terra, é a de buscarmos o reino em primeiro lugar. Porque aqui, enquanto estivermos, por certo que em muitas experiências, conforme o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, também experimentou-as. Na condição de homem, houve a necessidade dele dizer ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Devido às condições da terra, do martírio, do sofrimento, da dor, da agonia, mas na condição de Deus, maravilhoso, quando ao buscar também o reino, conforme nunca deixou de fazê-lo, ele declara ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo da terra, todas as coisas, todos os transcursos, eventos, situações, se resumem em um período curto. Tudo passa. Haverá de passar também esse evento, como tantos outros passaram. Esse passará. Mas ao buscarmos o reino em primeiro lugar, estaremos indo ao encontro de forma espiritual, não mística, não antibíblica, não infiel, mas pela obra e ação do Espírito Santo, vislumbrando as promessas eternas, porque a própria palavra diz que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, forasteiros em terra estranha, e vislumbramos, buscamos, almejamos o reino de Deus, as mansões celestiais, o céu. Portanto, estas coisas terrenas, todas elas, não podem e não devem ser o nosso foco. Não podemos permitir. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo, nós somos do Espírito Santo, e Ele tem bênçãos incomensuráveis a cada manhã, quando as suas misericórdias haverão de se renovar. Que Ele nos abençoe e aplique esta bendita palavra em nosso coração, porque ela sempre trará força, ânimo, graça, paciência, calma e, acima de tudo, confiança e fé naquele que faz e fará em nossas vidas e em todo o mundo, principalmente a partir daqueles que são do reino de Deus, sempre infinitamente mais. Que Ele nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.